Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome do seu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te agradecer, eu quero te louvar por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, pelos livramentos. Obrigado a Deus pelo Senhor ter nos guardado até este momento. Quero te louvar pelos livramentos que o Senhor tem nos dado por esse final de semana. Te louvar, ó Pai querido, ainda pela saúde. Te louvar pela oportunidade de estarmos aqui, juntamente com os teus filhos, e logo mais, através também do canal no YouTube. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Quero lhe clamar. Continue falando conosco. Fala conosco, ó Pai, nessa noite. Todos aqueles que estiverem participando dessa live, e aqueles que vão estar assistindo ao Senhor, esta mensagem pelo YouTube, fale ao seu coração poderosamente. A Senhora te em nome de Jesus. Amém. Colossenses, capítulo de número 2, versículo 13, 14 e 15. São versículos que eu gosto muito. Diz assim: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Se tem uma mensagem que eu gostaria de que todos ouvissem, esta mensagem nesses versículos. Só para ressaltar alguns versículos aqui para os irmãos terem a ideia do poder de quanto é edificante esses versículos. Eu quero meditar com os irmãos sobre esse versículo. Que é o seguinte: primeiro, fala, riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e a tirou do meio de nós. E continua, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Irmão, que riqueza de profundidade esse versículo de Colossenses. 3 coisas foram cravadas na cruz. 3 coisas. Ou melhor, 3 situações, 3 informações, 3 grandes questões foram expostas na cruz. O primeiro a ser crucificado na cruz, que podemos dizer, que todos nós sabemos, é o próprio Senhor Jesus. Jesus Cristo foi crucificado. E Marcos capítulo 15, versículo 24 diz que o crucificaram. O costume romano daquela época era usar grandes pregos na cruz. Então colocava-se a pessoa e pregava com grandes pregos. Então Jesus foi pregado na cruz. Em Atos capítulo 2, versículo 23 diz: E o mataram pregando na cruz. O mataram pregando na cruz. João capítulo 20, versículo 25 a 27 diz: Jesus, que lá mostra os seus discípulos e as marcas dos pregos. Jesus chega até os discípulos e mostra as marcas do prego, provando, olha, me pregaram na cruz. Só que além de Jesus ser pregado na cruz, mais 2 coisas foram pregadas na cruz.
Primeiro, o que foi pregado na cruz foi o anúncio que o governador escreveu. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Você vai ver lá em João capítulo 19, versículo 19, que aquele governador coloca uma placa acima de Cristo, prega. Além de Jesus estar pregado na cruz, ele prega uma placa. Este anúncio foi algo divino. Foi algo que Deus permite. E olha que interessante. É como se Deus quisesse que todos testemunhassem que Jesus era o verdadeiro rei de Israel. Colocando como que se para o próprio governador escrever numa placa e pendurar na cruz. Mas tem mais uma coisa que foi pregado naquela cruz, que é o versículo que nós lemos. Além da cruz estar pregado, além de Jesus ser pendurado e pregado na cruz, além de uma placa ser pendurada e pregado na cruz, também foi pendurada uma fatura. E é isso que Colossenses diz. E é algo que o próprio Deus pregou na cruz. Jesus foi pregado na cruz pelos legisladores. O governador prega uma placa na cruz, mas o próprio Deus prega agora uma fatura, que é o que nós lemos. Que diz, cravando-a na cruz, versículo 14, pegou uma fatura e cravou essa fatura na cruz. E que fatura era essa? O que se dizia esse escrito? Na realidade, quando está falando aos Colossenses, eles entendiam que fatura era essa. E era algo do tipo, o que eles entendiam, né? Sempre trazia os apóstolos, sempre trazia algo físico, algo que eles acostumavam a ver para explicar algo espiritual. E o que era essa fatura no entendimento deles? Era como se fosse uma transação empresarial no mundo romano. Chamava também como código de escrita, ou seja, era algo escrito à mão, ou assinado à mão, ou referido a um autógrafo, que chama aqui, na minha tradução diz, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. As cédulas. Que cédula era essa? Era como se fosse uma fatura assinada de próprio punho pelo devedor. Então a pessoa estava devendo, naquela época, ela ia anotando ali. Era a sua cédula, era a sua dívida. O devedor anotava a sua dívida, confirmando a obrigação de pagar com uma assinatura, um autógrafo. Quando Paulo está falando aos Colossenses, eles entendiam essa linguagem. Está falando, olha, foi cravado uma cédula, uma fatura, lá na cruz. E eles entendiam. O que eu entendo como cédula, como fatura, é algo do próprio punho, que uma transação empresarial, que a gente escreve, e aí a gente se compromete em estar pagando. E aí aqui está dizendo um escrito, um código escrito, que Deus pregou na cruz. Isso era uma fatura. E a pergunta é, qual era o montante da dívida? A quem ela era, de quem era a dívida? E de quem era a assinatura nessa fatura? Então,
aos Colossenses está dizendo, existia uma fatura, existia um código ou uma cédula, código escrito ou uma cédula, que era colocado lá, que foi pregado na cruz. E ela tinha um dono, uma assinatura, e era dívida de alguém. De quem era essa dívida? Era a minha dívida, a sua dívida. Era a nossa cédula, a nossa fatura. Qual era o preço, qual era o valor dessa dívida? O versículo 14 diz, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário. De alguma maneira nos era contrária. Era algo contra mim, era algo contra você, era algo contra a natureza, contra a humanidade. E essa ordenança tem algo a ver com a lei, né? Isso nos faz lembrar os 10 mandamentos. Temos que entender que a lei, ela vem, e tudo que está escrito ali vai nos mostrando os nossos erros. Ela é pura. Quem não é puro somos nós. Não há nada de errado com esse regulamento, com essa lei. Não é nada de errado, né? Deus, ele tem todo o direito de esperar que as pessoas tenham uma vida boa e santa. Ele nos criou para isso. Ele te criou para que você seja feliz. Ele nos criou para que possamos andar correto, viver bem e santo. Na realidade, a lei é para o nosso bem. A lei é para nos dar direção, para nos mostrar como devemos viver bem. O que Deus quer? Que tenhamos um só Deus, que venhamos proteger a vida, que possamos preservar a nossa integridade, respeitar a propriedade privada, as nossas privacidades. Essa é uma sociedade boa. Se você olhar a lei, é para nos dar uma sociedade boa e feliz. A lei, ela trabalha em todos os âmbitos, em todas as áreas da nossa vida. Então, ela não está querendo algo ruim para nós, que é algo bom. O problema é que nós somos transgressores da lei. O problema não está na lei, o problema está em transgredir a lei. Nenhum homem é capaz de guardar todos os mandamentos de Deus. Na realidade, nós adoramos tudo, menos a Deus. O ser humano, ele gosta da sua roupa, do seu alimento, gosta da sua vida, da tua saúde, se dedica para isso, mas quando a questão é Deus, aí é questionamento, aí a dúvida. Nós temos o costume de amaldiçoar a Deus quando algo sai errado, né? Não honramos os pais como devia. Não amamos como deveríamos amar, não respeitamos como devia respeitar. Torcemos a verdade, né? O que nós estamos assistindo no nosso mundo? Verdades sendo torcidas, a vontade de prejudicar o outro com uma palavra, com um sentido. Esse é o ser humano. Estamos descontentes com o que temos, sempre queremos o do outro. É difícil. Tem um rapaz famoso na internet, esqueci o nome dele agora, mas que ele dá muita palestra e ele tem deficiência física. E uma frase que marca a história dele é: eu posso escolher ou agradecer pelo que tem ou reclamar
pelo que não tem. Mas nós sempre optamos por reclamar o que nós não temos, mais do que agradecer o que temos, pelo aquilo que temos. De uma maneira ou outra, nós não cumprimos os regulamentos de Deus. De uma maneira ou outra, a gente erra. A gente peca. Somos ingratos. Na realidade, nós erramos tanto que tentamos nos justificar. Começamos a criar um monte de argumento para nos colocar como bonzinhos. Visto que somos transgressores da lei, a lei de Deus está contra nós. É isso que Colossenses está dizendo. Existe uma cédula. E ela está contra a gente. Não porque ela está errada, mas porque nós estamos errados. Não é que a Bíblia está errada, nós que erramos. Você vê muitos querendo desqualificar a palavra do Senhor, achar defeito. Não é porque a Bíblia tem defeito, não. É que o ser humano tem defeito. O ser humano está errado. E ele quer achar os erros. Ela se levanta em oposição a nós. O catálogo das leis de Deus também é o catálogo dos nossos pecados. Cada um dos regulamentos de Deus é um lembrete de que nós pecamos contra um Deus santo. Por isso que eu disse que nós temos uma fatura e essa fatura ela é catalogada pelas leis do Senhor. Porque na realidade, o momento que a lei vai dizendo ali o que não pode, o que não deve ser feito, aquilo que é contra Deus, automaticamente vai revelando aquilo que nós fazemos, porque nós somos transgressores dela. Essa fatura é um registro de dívida infinita que temos com Deus porque quebramos a sua lei. Um pensamento interessante é: qual é o valor do pecado e como pagar ele? De um pecado. Será que uma boa ação paga um pecado? Será que são 2 boas ações para cada um pecado? Por isso que não tem como a gente pagar, porque você não sabe o valor. Considerando que o salário do pecado é a morte, assinamos autorização para a nossa própria morte. Porque essa fatura, ela tinha a nossa assinatura embaixo. Como eu disse, quando Paulo fala sobre isso, eles entendiam que era, quando usa esse termo, que essa questão aqui da cédula era uma fatura escrita pelo devedor, ele ia escrevendo a dívida dele e assinava embaixo. Então, vamos fazer uma comparação, essa dívida que nós temos, que é catalogada pela lei, nós assinamos embaixo e falamos: eu devo isso mesmo. E como é que eu pago isso? Com a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Só que o versículo 14 diz: havendo riscado a cédula que era contra nós. Deus cancela essa cédula. Deus cancela essa dívida que nós temos. O triunfo da cruz é que Deus crucificou a fatura da nossa dívida. Quando Paulo tem esse entendimento, e os colossenses tiveram esse entendimento, quando crucifica Jesus, também Deus crucifica a nossa cédula. Deus crucifica. Quando isso aconteceu, todos os nossos pecados foram perdoados. No grego original, a palavra cancelou significa riscar ou apagar. Na minha tradução já diz riscado. A soma total da nossa dívida foi eliminada. Não resta mais nada a pagar. Tudo aquilo que era contra nós, é o que está dito aqui, Deus pegou e riscou, pregou lá na cruz e nos perdoou. Na cruz de Cristo, Deus também triunfou sobre Satanás.
nós vemos aqui que no versículo 15 diz: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Depois de explicar como Deus pregou os nossos pecados na cruz, a Bíblia segue dizendo isso, o versículo que nós lemos. Conhecendo um pouco sobre a antiga cultura romana, o que acontecia? Voltando àquilo que eu disse anteriormente, quando Paulo está escrevendo, quando os apóstolos estão escrevendo, eles falam numa linguagem que as pessoas entendiam. Então, o que era a cultura daquela época? Um general, quando ganhava uma batalha, ele fazia o seguinte: quando ele voltava para casa, fazia um espetáculo em público dos seus cativos, porque era prova da sua vitória total. Então ele pegava os cativos, fazia, apresentava. E eram expostos todos aqueles cativos para mostrar, olha, eu venci totalmente, tá vencido, a guerra está vencida. Na cruz, Deus fez a mesma coisa com Satanás. Satanás estava em guerra contra Deus. Satanás, lá no Jardim do Éden, lá no primeiro Jardim do Éden, ele tentou Eva, tentou Adão, venceu a batalha ali. Ele tentou destruir o povo de Deus, levando mais fundo no pecado. Você vai ver que o povo de Deus sempre estava de pé aqui, caía ali, aquela luta. Eles sabiam que eles nunca poderiam pagar o que devia a Deus por quebrar sua lei. Então Deus dá a lei e está ali o inimigo batalhando, o inimigo lutando e vencendo várias batalhas. E a guerra travada. Durante um tempo, Deus permitiu que ele celebrasse o poder do pecado e a autoridade da morte sobre o povo. Porém, o poder e a autoridade dele, né, do inimigo das nossas almas, foram neutralizados na cruz. É isso que Paulo está dizendo. Quando Cristo morreu na cruz, os inimigos de Deus perderam o poder do pecado e a autoridade da morte. Olha o que diz a palavra. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Tirou todo o poder. Tomou a chave da morte, do inferno. O despojou, o apresentou, né, o expôs, como diz aqui, publicamente, e deles triunfou. A crucificação de Cristo era uma exibição da vitória de Deus sobre Satanás. Muitos encaram a crucificação como a cruz de Cristo, como apenas um assassinato, uma coisa terrível. Só que a crucificação, irmão, ela tem muito significado, ela teve muita importância e ela abalou todas as áreas da humanidade e principalmente no mundo espiritual. Deus estava expondo o triunfo, porque um homem puro, santo, sem pecado, está sendo crucificado, derramando seu sangue e vencendo a guerra, tirando todo o poder das trevas. E o inimigo está sendo vencido. Por isso que a nossa maior vitória foi conquistada na cruz. Não há vitória maior do que essa. Desposando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfante na cruz. Como general poderoso, Deus conquistou o diabo e os seus demônios por meio da cruz e o exibiu publicamente. Disse: está consumado, está vencido. A cruz era o desfile da vitória de Deus.
Ele estava exibindo, todo mundo teve que olhar e até hoje tem que reconhecer o sacrifício. Ele mostrou que Deus tinha triunfado sobre o pecado e sobre Satanás ao pregar as nossas dívidas na cruz. Aí Paulo tem esse entendimento e fala: quando Jesus estava na cruz, preso, Deus estava pregando a cédula. Tudo aquilo que era contra nós, pregando na cruz. E o diabo teve que contemplar a vitória da humanidade. Agora perdoada, lavada pelo sangue do Cordeiro. E ele perdendo a guerra. A cruz é o triunfo de Deus e de todos que confiam em Jesus Cristo para salvação. Sabe por que você é mais do que vencedor? Porque você é mais do que vencedor em Cristo. Sabe por que o inimigo não pode lhe tocar? Sabe por que ele não tem autoridade sobre você? Porque você está com aquele que perdoou o seu pecado. Nós estamos com aquele. O inimigo não é bobo, irmão. O inimigo sabe dessas coisas. Nós que não prestamos atenção. Nós somos bombardeados com tanta informação, com tanta mensagem, com tantas coisas que a gente não para pensar nisso. Calma aí. O inimigo que está lutando contra mim, contra a minha vida, ele contemplou lá naquele dia o meu mestre na cruz derramando o seu sangue. Ele contemplou Deus colocando a cédula que era contra mim na cruz, riscando ela e me dando vida, me dando salvação. E hoje nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Que você possa meditar nessa palavra, que você possa crer nisso. Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O inimigo não pode lhe tocar, porque aquilo que era contra você foi riscado, foi apagado na cruz no Calvário, foi pregado na cruz do Calvário e o sangue de Jesus limpou, purificou. E você hoje pode dizer: eu sou salvo em Cristo Jesus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te dar e fortalecer a sua fé. E você possa entender que o diabo foi exposto. O grande general venceu. E ele expôs na cruz do Calvário a derrota do inimigo. E dizendo: nós vencemos. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O diabo batalhou para destruir e acabar com os planos de Deus, mas não conseguiu. Porque Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E tudo aquilo que era contra nós foi cravado na cruz, riscado. E hoje nós podemos dizer: somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, eu quero te louvar por esta palavra, por esta mensagem. Quero te louvar, ó Deus, por o Senhor ter nos relembrado o quanto somos vitoriosos em Cristo Jesus. Quero lhe clamar que a quem ouvir esta mensagem possa ser renovado, fortalecido e entender que o Senhor verdadeiramente riscou aquilo que era contra nós. Que eles possam sentir que são mais que vencedores, crer e caminhar, andar nessa terra como vencedores para a glória do Senhor. Ó Deus, eu quero lhe clamar que o seu nome venha a ser glorificado uma vez mais. Não deixe que o inimigo das nossas almas venha, Senhor Deus eterno, tragar, Pai, qualquer um dos seus pequeninos com falsas mensagens e falsos pensamentos. Ó Pai, nos abençoe, nos dê livramento, nos fortalece. Toma nossa vida em suas mãos, ó Pai, para a glória do Senhor, Senhora, a ti, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa ter uma semana abençoada. E você tenha isso em mente. Aquilo que era contra você foi apagado, foi riscado, foi cravado na cruz, juntamente com o Senhor Jesus. E o inimigo que é contra nós
foi exposto, foi vencido. Amém? Deus abençoe, uma ótima semana.